partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Sobe para 60 o número de mortes pelo coronavírus no Maranhão. Estado registra casos confirmados da doença em 40 cidades. Governador Flávio Dino anuncia novas medidas protetivas e de combate ao Covid-19. O uso de máscara será obrigatório em todo o estado do Maranhão em uma semana. O governo abre edital e anuncia que vai comprar máscaras diretamente de costureiras. E agências dos Correios retomam o horário de atendimento. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, dia 21 de abril de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nesta terça-feira tem chuva frequente em boa parte do Maranhão. Tem situação de alerta para o centro-norte do estado. Em São Luís tem pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Na cidade de Imperatriz chove a qualquer hora, podendo ser mais forte a partir da tarde. Tem previsão de chuva forte também nas cidades de Santo Inês, Caxias e Barra do Corda. Nas cidades de Grajaú, Urbano Santos, Açailândia e Santa Luzia, chove a qualquer hora. Máxima hoje de 26 graus na cidade de Grajaú. Em Barra do Corda, a máxima é de 27 graus. Máxima de 28 nas cidades de São Luís, Imperatriz, Açailândia e Caxias. Em Urbano Santos e Santa Luzia, a máxima pode chegar aos 30 graus. Coronavírus. O número de mortes pelo novo coronavírus sobe para 60 no Maranhão e o número de casos confirmados da doença subiu e chega a 1.396 em 40 municípios. As informações com a repórter Taliana Luiz. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foram registrados mais 76 novos casos da Covid-19 no Maranhão e 6 novos óbitos. Segundo a Secretaria, o número de casos positivos subiu para 1.396, sendo 60 óbitos. Dos 6 novos óbitos, 4 foram registrados em São Luís, 1 na Raposa e 1 em Passo do Lumiar. Entre as vítimas está um jovem de 18 anos que apresentava problemas de hipertensão e doença renal crônica. Os casos confirmados do coronavírus estão em 40 municípios maranhenses. A Secretaria divulgou ainda que 142 pessoas já foram curadas no estado e o número de profissionais de saúde infectados chegou a 139, sendo que 69 já se recuperaram. Essas pessoas tiveram recuperação confirmada e liberação autorizada por causa de uma orientação do Ministério da Saúde, já que passaram 14 dias em isolamento a contar da data de início dos sintomas e continuam assintomáticas. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. E o governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou em entrevista coletiva virtual novas medidas de combate ao Covid-19 em São Luís e no interior do estado. Vamos conferir na matéria de Ronald II. O governador iniciou seu pronunciamento falando sobre uma carta de apoio ao Congresso Nacional, assinada por 20 governadores de estados. Nós subscrevemos esta carta que foi entregue ao Congresso Nacional e fazemos questão de sublinhar que não podemos confundir dificuldades com oportunismo político ou mesmo com desespero. Temos que manter a serenidade. Flávio Dino deu informações sobre a queda na taxa de letalidade no estado, dado que representa o número de mortes por complicação da Covid-19. Nós mostramos que menos pessoas proporcionalmente estão morrendo de coronavírus e isso é um indicador de qualidade do sistema de saúde. O governador também aproveitou a entrevista ao vivo para anunciar a publicação de um novo decreto. O documento mantém as restrições de isolamento e permanece descentralizando as medidas, facultando aos municípios do interior a decisão sobre o funcionamento do comércio. O novo decreto prevê a reabertura do comércio para o dia 5 de maio e retorno às aulas no dia 12 de maio.
Ainda na coletiva, Flávio Dino anunciou que o uso de máscara será obrigatório no estado em uma semana. Para aumentar a produção, o governo lançou um edital e anunciou que vai comprar máscaras diretamente de costureiras. Agora as informações com a repórter Tereza Cristina. A população terá o prazo de uma semana para se adaptar às novas medidas. Por conta disso, o estado determinou a abertura de lojas que vendem tecidos e artigos que são usados para a produção de máscaras. O governo do Maranhão também lançou um edital para comprar 300 mil máscaras de tecido feitas por costureiros e costureiras da Ilha de São Luís e da região tocantina. O edital só vale para pessoas físicas, ou seja, não vale para empresas. Os costureiros devem morar em algumas destas cidades: São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar, Imperatriz, João Lisboa, Senador La Roque, Buritirana, Davinópolis, Governador Edson Lobão, Montes Altos ou Ribamar Fiquenhe. As máscaras serão distribuídas para a população mais carente e para servidores do Estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril no site mapa.ma.gov.br. O edital completo você confere no site da Central de Notícias. Serão 220 mil máscaras na Ilha de São Luís e 80 mil na região tocantina. Cada unidade será adquirida pelo valor de R$ 2,50, no limite máximo de 1.000 unidades para cada credenciado, ou seja, com o valor de até R$ 2.500 para cada costureiro ou costureira. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. No próximo bloco, laboratórios do Maranhão são acionados por irregularidades em testes de Covid-19. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o pai...
laboratórios vão ter que fornecer informações sobre os tipos de testes disponíveis e os preços aplicados até o momento. Segundo o diretor de fiscalização do PROCON, Carlos Eduardo Garcia, as denúncias relatam que os laboratórios oferecem o teste molecular apenas de forma privada, mesmo sendo coberto pelos planos de saúde. Este teste, também conhecido como PCR, foi incluído no rol de procedimentos obrigatórios para beneficiários dos planos de saúde. A inclusão foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Especificamente esse teste molecular, que é obrigatoriamente coberto pelos planos de saúde e que nós temos recebido algumas denúncias de que os laboratórios não estão entrando em contato com os planos de saúde e estão fazendo esse teste via particular. Após serem notificados, os laboratórios têm um prazo de até 3 dias para fornecerem as informações solicitadas. Caso contrário, vão receber penalidades. Reportagem Fabiana Serra. O governo do estado anunciou que São Luís terá 71 novos leitos e a Ceilândia terá hospital de campanha. Vamos conferir na matéria de Ariane Póvoa. Na capital maranhense, o Hospital Dr. Carlos Macieira, o HCM, terá mais 71 novos leitos exclusivos para tratamento de casos da Covid-19. A liberação dos leitos, que ficam no 4º andar da unidade de saúde, vai ser realizada com a transferência de pacientes da clínica médica para outra unidade hospitalar. Com a medida, o HCM passa a ter 150 leitos exclusivos para assistência a pacientes diagnosticados com coronavírus, sendo 20 unidades de terapia intensiva. Ainda em São Luís, o Hospital Nina Rodrigues está passando por obras para a criação de 50 novos leitos que vão atender casos moderados de coronavírus. A previsão é que a obra seja entregue em até 30 dias. O governo estadual também anunciou que vai instalar um hospital de campanha no município de Açailândia, a cerca de 560 quilômetros da capital maranhense. A unidade vai atender a população da cidade e de municípios vizinhos na região tocantina. O hospital de campanha terá 60 leitos de ala amarela voltados ao tratamento de média complexidade dos pacientes diagnosticados com a Covid-19. A empresa Vale vai executar a obra. Segundo o governo do estado, estão sendo montados ainda leitos de UTI e enfermaria para atender a um eventual crescimento de casos na região tocantina. Da Rádio Nacional em Brasília, Ariane Póvoa. Na cidade de Parnarama, o Ministério Público emitiu diversas recomendações para que a Prefeitura adote medidas de combate e prevenção ao novo coronavírus. Repórter Dalciana Castro. No município maranhense de Parnarama, o Ministério Público também recomendou medidas a serem adotadas para evitar a proliferação do coronavírus. As manifestações são do promotor de justiça Carlos Pinto de Almeida Júnior. Na primeira recomendação, o Ministério Público indicou à Polícia Militar de Parnarama que identifique estabelecimentos comerciais e outros de atividades econômicas não essenciais em funcionamento e notifique seus proprietários. Caso o estabelecimento não essencial volte a funcionar irregularmente, o proprietário deve ser preso e conduzido à delegacia de polícia em flagrante delito. O Ministério Público do Maranhão também recomendou aos fornecedores de produtos da comarca de Parnarama, em especial farmácias e estabelecimentos que trabalham com a venda de artigos hospitalares, assim como mercados e supermercados, para não realizarem aumento arbitrário de preços de produtos voltados à prevenção e ao combate ao Covid-19. Sobretudo, álcool em gel, máscaras cirúrgicas e máscaras descartáveis elásticas. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Em instantes, aqui no Jornal Central, Caixa Econômica Federal paga a segunda parcela do auxílio emergencial a partir da próxima quinta-feira. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta:
De onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. A Caixa Econômica Federal vai pagar a partir da próxima quinta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial para nascidos em janeiro e fevereiro. A Caixa vai antecipar até a próxima semana o pagamento da segunda parcela para os nascidos até junho. As informações são do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A partir desta semana, da quinta-feira, dia 23 de abril, todas as pessoas que nasceram em janeiro ou fevereiro receberão a segunda parcela. Ou seja, nesta semana ainda, milhões de brasileiros já receberão a segunda parcela. Algumas, inclusive, que receberão quarta-feira a primeira, receberão quinta-feira a segunda parcela. Na sexta-feira, aqueles nascidos em março ou abril receberão sua segunda parcela. No sábado, no fim de semana, nós teremos maio e junho. E por assim vai. Repetindo, nesta quinta-feira, os nascidos em janeiro e fevereiro que já receberam, seja dos informais, seja do cadastro único, fora do Bolsa Família, receberão a segunda parcela. Então começaremos nesta semana já a pagar a segunda parcela. Cadastros não aprovados do auxílio de R$600 poderão ser refeitos. As informações com Gésio Passos. A Caixa também anunciou que as pessoas que se cadastraram e não tiveram benefício aprovado poderão recorrer no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo para celular Caixa Auxílio Emergencial. Será possível ver o motivo da não concessão e contestar e se recadastrar apresentando os documentos novamente. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, afirma que as mudanças vão permitir que as pessoas evitem buscar informações nas agências do banco. O que acontece? Nós temos a maior parte das pessoas que vão nas agências é para perguntar, não é para receber. Então, por causa disso, inclusive, como o ministro Onyx a gente conversou, estas alterações do aplicativo, elas vêm muito mais, não é para o pagamento, é para responder dúvidas. Nós teremos 25, 30 milhões de pessoas que vão saber o seguinte: não foi aprovado, por quê? E posso fazer o cadastro de novo. E essas 20 milhões, 25 milhões estão indo hoje, uma parte nas agências. Um dos motivos de negativa do benefício é a falta ou erro nos dados. E eles poderão ser corrigidos. Erros como marcar que o beneficiário é chefe da família, mas não informar nenhum membro é comum, bem como a falta de informações sobre o sexo, informações erradas do CPF ou data de nascimento e divergência do cadastramento entre membros da mesma família. Quem indicou um beneficiário já falecido, se a família já foi contemplada com o auxílio emergencial, ser beneficiário do Bolsa Família, ter mais de 2 membros da família
família aprovados para o benefício ou que recebeu mais de R$ 28.559 em 2018 não poderá fazer a nova solicitação ou contestar o pedido negado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Os Correios anunciaram nesta segunda-feira que as agências no Maranhão retomaram o horário normal de atendimento ao público. A medida segue o decreto da Presidência da República, que considera os serviços postais essenciais e, por isso, devem continuar funcionando normalmente. Os atendimentos serão realizados segundo normas de prevenção à Covid-19, baseado nas orientações e protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A maioria das agências no Maranhão funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. De acordo com o órgão, os consumidores também podem tirar suas dúvidas pelos telefones 3003-0100 para as capitais e regiões metropolitanas e 0800-725-7282 para as demais localidades, ou também pelo site. Você vai conferir no próximo bloco: a queda na busca por petróleo no mundo faz o preço da gasolina e do diesel reduzir no Brasil. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá não tem ninguém contando lucros e o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. O preço da gasolina e do diesel recuam nas refinarias a partir desta terça-feira. A queda global pela procura do produto é um dos motivos desse recuo. Vamos saber de quanto será essa redução na matéria de Luciana Castro. A partir de terça-feira, o preço médio da gasolina vai cair 8% e do diesel 4% nas refinarias, anunciou a Petrobras nesta segunda-feira. A queda na demanda internacional fez o preço do barril despencar devido à crise global provocada pela pandemia do novo coronavírus. Na semana passada, a estatal já havia cortado o preço da gasolina em 8% e do diesel em 6%. Porém, o presidente da companhia, Roberto Castelo Branco, afirmou que a redução não tem alcançado os consumidores. Não temos visto isso ao nível do consumidor final, coisa que é lamentável. Esperamos que esses revendedores olhem para o lado do consumidor.
Só neste ano, a redução do preço da gasolina vendida às distribuidoras já despencou cerca de 50%, enquanto o diesel recuou cerca de 35%. De acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, o valor médio da gasolina para o consumidor nos postos recuou 1,3% na semana passada, enquanto o diesel caiu 0,6% no mesmo período. Central de Notícias, de Brasília, Luciana Castro. Internos do sistema prisional concluem reforma de 2 prédios públicos em São Luís. Rafaela Rodrigues. Internos do sistema prisional do Maranhão concluíram a reforma da nova sede da Central Integrada de Inquéritos e Custódia da comarca da Ilha de São Luís. A obra, além do serviço de ressocialização, gerou impacto no setor econômico, como destaca o secretário adjunto de Administração, Logística e Inovação Penitenciária, Raimundo Gomes Barradas. Para 80 presos diretamente na reforma do prédio, onde esses presos trabalharam na área civil, serviço de elétrica, hidráulica, hidrossanitária. Tivemos também 30 presos que trabalharam na confecção de 124 móveis. O Centro Educa Mais, professor Inácio Rangel, na cidade operária, também foi um dos locais reformados e trouxe benefícios tanto para a cidade quanto para os custodiados. De São Luís, Rafaela Rodrigues. O vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, falou com exclusividade à nossa reportagem sobre as medidas tomadas pelo governo do estado contra o Covid-19. Repórter Adilson Souza. A pandemia do Covid-19, que afeta vários países, preocupa autoridades do mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde orienta que a melhor medida ainda é a prevenção com o isolamento social. A nossa reportagem conversou com exclusividade com o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, para saber sua opinião e determinações que o governo do estado vem adotando em benefício da população. Ele começou falando sobre a pandemia que afeta a humanidade. Foi uma grande surpresa para o mundo, né? Ninguém estava preparado e nem esperando essa pandemia. E por isso houve uma necessidade de se readequar a toda a estrutura de saúde do mundo inteiro. Perguntei também sobre o que o governo do estado tem feito para enfrentar o Covid-19. Fizemos várias campanhas publicitárias para que as pessoas continuem em casa, para que as pessoas usem máscara, para que as pessoas possam fazer higiene das suas mãos, para que houvesse uma grande conscientização. Então, de certa forma, isso amenizou, evitou que a doença avançasse bastante. Carlos Brandão explicou ainda que desde o início dos primeiros casos oficiais do coronavírus no Maranhão, várias medidas estão sendo adotadas. Avançamos bastante, construindo leitos, ampliando o número de leitos, se preparando para um problema no futuro, onde essas pessoas vão ser internadas e vão precisar de respiradores. Adquirimos vários respiradores. Outro assunto que o vice-governador destacou foi quanto à possível demissão de trabalhadores e o fechamento de portas de empresas. Então a gente tem conversado com os empresários de forma que não prejudique a sua estrutura comercial. Nesse momento há realmente uma grande perda, um grande prejuízo, e a gente tem feito de tudo para que o trabalhador, certo, não sofra essas consequências. Carlos Brandão aproveitou para deixar uma mensagem de otimismo a todos os ouvintes. A mensagem que eu deixo, assim, se fosse para resumir tudo isso, eu diria que é um apelo que o governador tem feito constantemente, e todas as pessoas que entenderam a mensagem da Organização Mundial de Saúde, que é que as pessoas fiquem em casa, né? Eu resumiria todo esse processo nessa frase. A melhor maneira de evitar a contaminação, porque o vírus está circulando, à medida que você tem aglomeração, o risco da transmissão desse vírus é muito maior. De São Luís, Adilson Souza, Central de Notícias. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e até amanhã. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país?
No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão.